Nós hoje vamos ler um texto que está no Evangelho de Lucas, no último capítulo, no capítulo 24. É um texto bem conhecido. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Lucas 24, a partir do versículo 13, no caminho de Emaús. Amém? Vamos ler a partir do versículo 13. É um texto longo, mas tem muitas coisas que Deus ministra ao nosso coração quando a gente está preparando a mensagem, e tem coisas que Ele acrescenta aqui na hora, né? E isso é bom, é surpreendente a gente receber do Senhor mais uma prova de que a palavra é revelada por Deus, né? Através do Espírito Santo. Diz assim: naquele mesmo dia, ou seja, no dia que Jesus ressuscitou e que as mulheres foram até o sepulcro, viram que a pedra já havia sido removida, aí uns falaram, a pedra já foi removida, aí mandou avisar os discípulos. Então, é nesse mesmo dia, né? Que diz aqui, naquele mesmo dia, 2 deles, né, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisa? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial e amado, em nome de Jesus, nós oramos a Ti neste momento, te agradecendo pela Tua palavra, pela Tua presença, pela presença do Teu Espírito neste lugar, movendo a adoração, as orações.
Entregamos agora a ministração da tua palavra na direção do teu Espírito Santo, porque ele é aquele que intercede por nós de acordo com a tua vontade. E só ele, só o Senhor conhece o coração de cada um, conhece a mente, as emoções, os problemas, as dificuldades que porventura cada um possa estar passando. Pai, eu te peço, Senhor, dá uma palavra para cada um nesta noite, que saiamos daqui alimentados por ti. Dá ordem no reino espiritual, dá uma palavra de salvação, uma palavra de libertação, de cura, uma palavra de fortalecimento espiritual. Derrama uma unção nova sobre cada um nesta noite. Renova o nosso ânimo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. É assim que oramos, te agradecendo desde já por tudo, Senhor, porque Tu vai adiante de nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus te agradecemos com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Amém? Esse texto fala, como eu já fiz um preâmbulo aqui, né, no início, 2 discípulos estavam indo para uma cidade chamada Emaús e estavam conversando acerca do que havia acontecido, né, acerca da morte de Jesus, do tipo de morte, porque muitos dos discípulos, né, os apóstolos, né, que eram mais próximos, ficaram meio perdidos quando Jesus morreu. Apesar de Jesus ter avisado que convinha que ele morresse, que passasse por todo esse sofrimento para que as escrituras se cumprissem, mas eles ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Isso só aconteceu depois que Jesus ressuscitou, aí ele veio e soprou o Espírito, né? Então nós vemos que eles estavam meio perdidos ali. E esses 2 homens, né, estavam caminhando e conversando sobre o que aconteceu. Eles estavam tristes, eles estavam vendo que já era o 3º dia, né? Jesus havia falado que ia ressuscitar, mas já era o 3º dia e eles achavam que era ele que ia redimir Israel. Então, no meio desse questionamento, né? Porque nós muitas vezes passamos por isso. Nós recebemos uma promessa do Senhor, recebemos uma palavra, então a gente se alegra com aquela promessa, com aquela palavra. Quando demora um pouco, ou aparece, não é nem o tempo em si, mas às vezes aparecem sinais circunstanciais que podem querer indicar que não era bem assim. Será que era ele mesmo que ia redimir Israel? Ou seja, os sinais das circunstâncias começaram a semear dúvida no coração daqueles homens. Então eles estavam desanimados, estavam entristecidos. E no meio desses questionamentos, no meio dessa angústia, Jesus ele se coloca no caminho dessas pessoas, ele se coloca no nosso caminho, ele se coloca no teu caminho. Quando você está ali, puxa, mas será que foi isso mesmo que Deus me prometeu, né? Pelo tempo, né? Será que foi bem assim? Então a gente começa a questionar. Aí Jesus se coloca no caminho e pergunta para eles: o que vocês estão falando? Eles não reconheceram Jesus, tanto é que eles falaram: você é o único que não sabe o que aconteceu? Com Jesus de Nazaré, era um profeta, poderoso em obras e palavras, e o que aconteceu? Entregaram, as nossas autoridades de sacerdotes o entregaram para ser crucificado. Aí Jesus só ouvindo, né? É tremendo isso, né? E será que muitas vezes o Senhor não pergunta para a gente: o quê? O que está acontecendo com você? Isso tudo no nosso interior. E a gente, às vezes, responde para o Senhor como se Ele não soubesse de nada, né? Às vezes, até algumas orações nossas, parece que a gente está ensinando a Bíblia para Deus. Deus, porque na Tua palavra diz assim, 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 o Senhor não sabe? Só falta falar isso, né? Será que o Senhor não sabe que na Tua palavra está escrito isso, 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 né? Então, às vezes, Jesus se coloca ali no caminho, como se colocou no caminho daqueles homens. E depois ele diz no versículo 25, que é o versículo-chave,
da palavra que Deus ministrou para a gente compartilhar aqui nessa noite, quando Jesus diz assim: como vocês custam a entender e como demoram a crer. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Então, nós vemos que o demorar a crer, demorar a entender, a falta de fé, foi alvo da crítica de Jesus. Tanto é que nós vemos em alguns versículos, Jesus, em alguns textos, Jesus elogiando a fé de um homem e criticando a fé dos próprios discípulos. Ah, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Porque a fé que vocês têm é pequena. Já quando ele se refere ao centurião, ele falou: grande é a tua fé. E nós vemos que a fé, a partir da fé, é que as coisas acontecem. Né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre fé e sobre esse demorar. Por que a gente demora a crer? Por que a gente custa a entender? Né? Fazendo a recapitulação, porque é sempre bom saber disso. O que é fé? Vamos, né? Em Hebreus 11:1 diz o quê? Que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Certeza daquilo que a gente espera e a prova daquilo que a gente não vê. Nós sabemos que, por exemplo, a ciência ela se baseia na observação. Ela observa, ela vê e tira as suas conclusões. A fé é a prova daquilo que ela não observa. É a prova daquilo que você não vê. Tanto é que tem uma frase de Augusto Cury que eu gosto muito. Ele é um psicanalista, psiquiatra, né? Cristão, e ele escreve muito, e os livros dele são mais baseados na ciência, ali no tratamento da alma. Então ele fala muito essa frase. Bem, isso se refere à fé. E quando a fé inicia, a ciência se cala. É o que ele diz. Ou seja, a ciência se rende, se curva à fé. Porque a ciência é a partir da observação daquilo que vê, e a fé é a prova daquilo que a gente não vê. Sabemos também, no mesmo texto, continua dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Às vezes como que a gente quer agradar a Deus? Né? A gente quer ter um coração bom, a gente sempre... Senhor, vou te adorar, esse hino, Deus deve ter gostado, né? A gente sempre procura como agradar a Deus, mas a palavra de Deus diz que sem fé é impossível, não é difícil, não. Sem fé não tem como agradar a Deus, sabe por quê? O texto mesmo diz, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Em outra versão diz, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando nós oramos, né, nos apresentamos diante de Deus em oração, e fechada a porta do nosso quarto é o lugar onde nós podemos ser mais nós mesmos. Não que na igreja a gente não ore com sinceridade, não. Mas na igreja nós muitas vezes somos convocados para dirigir a igreja em oração. Somos convocados para orar pelas ofertas, para orar pelos enfermos. E no quarto, e nós temos que ter um diálogo onde todos entendam, temos que ter uma oratória que abençoe a todos. Isso faz parte. Você sozinho, em casa, você age de uma maneira. Quando você está no teu trabalho, a tua postura é diferente. Isso não tem nada a ver com falsidade, né? Eu não posso chegar no meu trabalho, botar as pernas em cima da mesa, mas na minha casa eu posso fazer isso. E não tem nada de errado. Ou seja, tem aqueles padrões morais de acordo com o ambiente. Né? Não sei quem perguntou uma vez, por que na igreja não pode fazer isso assim? Que Deus não é amor? Aí não sei, aí o pai falou para o filho, na escola você faz isso, na tua sala de aula? Ou você, se a professora chamar, você tem que respeitar a professora. Ou seja, nós devemos respeito às pessoas e para que haja ordem quando nos reunimos, ou no trabalho, ou na escola, ou na igreja.
né? Sem fé, mas muitas vezes, que eu estava falando de oração, muitas vezes nós oramos quando nós estamos assim com problema, angustiados, né? Parece que a sinceridade ela aflora mais. A gente consegue se derramar diante do Senhor. Quando a gente está bem, né? É mais diferente. Mas às vezes a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Ou seja em casa, seja na igreja, seja numa reunião de oração, nós temos que ter em mente o seguinte: oração é falar com Deus. Se eu estou reunida aqui, eu tenho que orar, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu estou falando com Ele, abençoa a igreja, porque muitas vezes o que a gente faz? A gente esquece que está falando com Deus e começa a falar com as pessoas. Já reparou? Vou dar um exemplo. Por exemplo, seu Leir, eu estou conversando com ele, e o Alex está ali perto, a Maglene está ali perto também. Eu quero falar algo para eles escutarem. Aí eu falo alto: oi, seu Leir, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu estou usando o seu Leir como ponte para que eles escutem o que eu estou falando. Quem já teve essa sensação de pessoas falarem assim? Não acontece isso? E às vezes a gente faz isso com Deus. A gente fala com Deus, mas querendo se referir às pessoas. Orar é falar com Deus. Partindo desse princípio, nós podemos, né, nos achegar a Ele, sabendo que Ele recompensa aqueles que o buscam. Né? Nesse texto de Hebreus, é um texto longo, de Hebreus 11, fala sobre fé, fala sobre os heróis da fé. Não vamos nos ater nos detalhes, né? Nós vemos que, assim como a fé agrada a Deus, tem algo que desagrada profundamente a Deus. É o quê? Qual o oposto de fé? Incredulidade, né? A incredulidade desagrada a Deus. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente vai depois falar um pouquinho sobre incredulidade também. Algo interessante que está lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 16, quando se refere à armadura de Deus, a fé é simbolizada, é demonstrada em forma de escudo. Embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Esse escudo da fé era do tamanho de um soldado. Era aquele escudo quase da altura de um soldado. E ele era ungido com óleo. Quando o soldado era ferido em batalha, o próprio escudo servia de maca para retirá-lo do campo de batalha, para ele ser cuidado e não continuar ali. Ou seja, na hora em que você é ferido, é a tua fé que vai te sustentar. É a tua fé no Senhor, é a fé que Ele tem o melhor para você, é a tua fé nas promessas de Deus, é a fé em Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, que vive para todo sempre e falou: eu não te deixarei só. É esse escudo que vai te socorrer quando você for ferido num campo de batalha espiritual, digamos assim. Quando você se enfraquecer, os teus irmãos te ajudam com a tua fé. É com a tua fé que você é carregado e tirado do campo de batalha. Ou seja, a nossa fé nos sustenta, né? E ele era ungido com óleo, porque quando o inimigo lançava os dardos inflamados, batendo no escudo, os dardos eram apagados. Então, olha só o que a tua fé faz. A tua fé te protege das setas incendiárias que vêm, às vezes, na tua direção, em forma de pastora Monique chegou, fez boa viagem, né? Dos dardos que lançam na nossa direção, né? E ele nos protege também quando somos feridos. A fé é tão importante que ela foi alvo da oração de Jesus por Pedro. Jesus falou para Pedro assim: Satanás reivindicou, ou pediu a vida para cirandar vocês como trigo. E eu orei para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, Jesus não disse: não, eu vou impedir o inimigo de cirandar com a tua vida. Não.
Ele falou, eu orei para que a tua fé não desfaleça, porque a fé é tudo. Né? Quando você está fortalecido na fé, as coisas ficam mais fáceis. Né? E nós vemos aqui um texto que eu vou pedir para você abrir, que está em Marcos, no capítulo 9. Marcos, capítulo 9, nós vamos ler 2 versículos, né? Que aqui fala da cura de um menino endemoniado, né? Jesus perguntou ao pai do menino, versículo 21, há quanto tempo ele está assim? Aí ele respondeu, desde a infância. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo, na água, para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Jesus chegou para o pai do menino, repare que ele não falou, se podes, é claro que eu posso. Ele não falou só isso. Ele falou, se podes, eu posso e você também, se você crer. Resumindo, é isso. Porque ele disse, se podes, tudo é possível àquele que crê, tanto a mim quanto a você, a qualquer pessoa que crê, é possível. Foi o que Jesus falou. Interessante, né? E depois, o que o homem respondeu? Versículo 24. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio. Então, tudo bem, né? Aí depois ele fala, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então, 2 coisas que nós temos que ver aqui. Aquele homem verdadeiramente creu no Senhor. Isso não resta dúvidas. Mas se ele creu, por que ele pediu ajuda para vencer a incredulidade? Né? Nós vemos, é aqui que a gente tem que vigiar. Essa palavra ficou muito assim no meu coração. Eu vi o Senhor falando, vigia, vigia. E o Senhor diz para a igreja, vigia, hoje, sempre. Porque a vinda do Senhor a gente não sabe quando será. Né? Se o dono da casa soubesse quando o ladrão viria, ele ia vigiar a casa, né? Porque a vinda do Senhor será como um ladrão. Né? Ninguém sabe o dia e a hora. Então, nós temos que estar sempre vigiando. A igreja do Senhor tem que estar sempre vigiando, principalmente contra isso aqui. A incredulidade, talvez aquele homem tivesse falado isso, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, talvez porque a incredulidade seja algo que pode constantemente retornar ao coração dele, pudesse retornar ao coração dele, assim como pode retornar ao nosso. A gente hoje pode estar bem, crendo, recebi a palavra, Deus agiu, a gente crê, mas nós vamos ver que a incredulidade é um inimigo, e talvez o pior inimigo que o povo de Deus tem é a incredulidade. É o nosso maior inimigo, e ele trava batalhas dentro de nós, contra nós, dentro de nós. E às vezes a gente está olhando para o exterior, aquilo que me aconteceu, né? E o inimigo está semeando dúvida no teu coração, no meu coração. E nós precisamos ter consciência de que nós precisamos da ajuda de Deus para vencer esse inimigo, como esse homem fez. Ele falou, creio, ajuda-me a vencer a incredulidade. Senhor, eu creio, ajuda-me a vencer esse inimigo que está se levantando novamente no meu coração, está colocando dúvidas no meu coração. Nós podemos nos posicionar com uma fé aperfeiçoada para vencer a incredulidade. Porque fé é certeza, incredulidade é dúvida. A gente tem que ver isso. Fé é certeza, incredulidade é dúvida. E abra lá em Tiago, no capítulo 1. Como a incredulidade é uma coisa que atrapalha, que incomoda até o Senhor. Eu creio que a incredulidade incomoda o Senhor. Enquanto eu acho aqui, o povo de Deus, que foi liberto, né, quando Deus abriu as águas do Mar Vermelho,
da onde eles estavam, do deserto, eles levariam bem menos tempo para chegar à Terra Prometida. Mas eles ficaram rodando, como se estivessem andando em círculo ali, ó, não sei quantos anos, no deserto, por causa da incredulidade do povo. A incredulidade, ela atrasa as coisas de acontecerem. A gente não pode ver um sonzinho que já... Tiago no capítulo 1, aqueles que encontraram, diz assim, Tiago no capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 5, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Isso é forte, né? Aquele que duvida tem a mente dividida. Uma hora crê, outra hora não crê. Será? Eu vou pedir sabedoria a Deus, mas será que eu pedir ele vai dar? Ou seja, o texto prossegue dizendo: não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Ou seja, com isso que nós temos que ter cuidado. Nós cremos, diz aqui em Hebreus, que pela palavra de Deus o mundo foi criado. Você crê? Amém? Porque você estava lá no princípio? Não, né? Nem Moisés estava lá no princípio. Ele recebeu isso por revelação de Deus, provavelmente, quando ele escreveu Gênesis. Mas diz que no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E nós estamos aqui hoje, iluminados, né, pela glória de Deus. Pela fé, nós cremos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, né? Então, nós vemos o seguinte, como eu já falei aqui certa vez. Eu estou vendo a Eliane e eu posso afirmar que ela esteve no culto. Amanhã eu vou dizer, Eliane foi ao culto porque eu a vi ontem lá na igreja. Eu dancei aqui quando eu ouvi o som do celular que tocou ali. Se eu não tivesse ouvido, eu não teria dançado, né? Eu sinto o cheiro do salgadinho da Maguilene, ou do seu Evandro, Kiko. Eu sinto o cheiro, e pelo fato de eu sentir o cheiro, eu sei que vai ter cantina. Né? Eu sei que isso aqui é a Bíblia, porque eu estou pegando a Bíblia. Enfim, 5 sentidos. Não tem nada demais nisso. Agora, a fé é eu ter consciência de que aquilo que eu não posso tocar, aquilo que eu não posso sentir o cheiro, aquilo que eu não posso ver, que mais? Aquilo que eu não posso sentir o gosto, existe do mesmo jeito que as coisas que eu vejo existem. Eu posso afirmar que Deus está aqui nesta noite, guardando as devidas proporções, da mesma maneira que eu posso afirmar que a Eliane está aqui, porque eu estou vendo a Eliane. Entenderam? Então, a fé é como se fosse o nosso 6º sentido. A fé é o 6º sentido, é a certeza daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu não vejo. Então, nós temos que nos exercitar na fé, porque há um mundo espiritual correndo paralelo com esse aqui. E esse aqui é sombra do mundo espiritual. Nós vemos em Daniel, no livro de Daniel, quando ele estava orando, e a Bíblia mostra que houve uma resistência muito grande para que a resposta da oração de Daniel chegasse. Por quê? Porque um anjo, uma potestade, se levantou e Miguel, o anjo, né, o arcanjo, o anjo, pelejou contra esse espírito do mal que estava impedindo a resposta de chegar até Daniel. E depois de 22 dias, Daniel teve a resposta. Então, Deus uma vez me falou,
quando a bênção se aproxima, há movimento no reino espiritual, as coisas no reino espiritual ficam meio agitadas, e às vezes a gente tem um reflexo aqui, o próprio Natal, que a pastora já pregou, que eu amei aquela palavra, amei, assim, tremendo, o Natal sob o ponto de vista de Deus e o nosso Natal, né, que já está chegando aí, né, eu adoro entrar nas lojas americanas com aqueles corredores, olha, eu gosto tanto daqueles corredores enfeitados, eu entro ali, eu me sinto tão bem, que sabe o que aconteceu no passado? Eu falei assim, já está acabando, eu vou dar um pulinho lá na loja americana só para me despedir dos corredores, eu acho bonitinho aqueles negocinhos. Gente, olha só, cheguei lá, estavam desmanchando o corredor, eu senti uma sensação assim, ruim, que nem criança. Aí eu gosto daquilo tudo verde, aí você entra, tem aqueles enfeitezinhos, não é uma sensação boa? Esse é o nosso Natal, mas o Natal, o que aconteceu quando Deus avisou que Jesus ia vir, foi uma guerra que teve no reino espiritual. Nós vemos que houve uma matança de inocentes, né? Herodes declarou guerra aos inocentes. O próprio Moisés, quando ele veio, quando ele nasceu praticamente, houve uma matança de inocentes. Por quê? Porque o libertador estava vindo, a bênção estava chegando. Então há movimento, há luta. Está todo mundo rindo de mim. Detalhe, essa semana eu fui lá no shopping, estavam começando a arrumar os corredores. Eu falei, oba, semana que vem eu vou ver. Ou seja, quando a bênção se aproxima, há movimento no reino espiritual. Há esse negócio de dizer que depois da tempestade vem a bonança. Antes da bonança também vem a tempestade. Antes de você receber algo que você está querendo muito, há uma luta espiritual. Há uma luta espiritual antes da gente pregar a palavra, né, pastora? Depois que eu comecei a ministrar a palavra, o louvor também, né, porque eu comecei ministrando louvor antes, você sabe diferir, você sabe a diferença entre uma luta espiritual e, às vezes, um problema, não é? A gente sabe quando é a luta espiritual, porque ela se trava dentro de nós. Por quê? Porque vai ser bênção, porque a palavra do Senhor vai alcançar vidas, porque o louvor vai alcançar vidas. Ou seja, a fé é importante. Nós temos que, eu estou falando todas essas coisas porque isso alimenta a nossa fé. Porque como que a gente consegue fé, né? Em Romanos 10, 17 diz assim, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, você ouvindo a palavra e apreendendo algo com a tua mente, com o teu coração, recebendo aquela palavra. A fé chega na tua vida desse jeito, né? Quando você está em casa, você lê a Bíblia, né? Como já postaram várias vezes, é o único livro onde você lê com o autor presente. Você é ministrado pelo Senhor, né? Ontem Deus ministrou meu coração através de situações práticas, um questionamento que estava no meu coração, de como fazer, como agir. Deus me deu uma direção. Aí hoje eu falei assim, poxa, Senhor, o Senhor estava prestando atenção àquilo que eu estava sentindo. Às vezes é uma coisa que te entristece. Você não comentou com ninguém, mas comente com o Senhor. Você fala só com Ele. Senhor, e aí essa situação, o que eu faço? Tem alguma coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar em Ti? Ou o Senhor me dá uma ideia? Quem eu devo procurar? O que eu devo fazer? E aguarda no Senhor para ver se... E presta atenção, que Ele vai agir, Ele vai falar, vai te dar ideias, vai falar através da palavra, alguém vai te dar uma palavra, vai falar contigo. Amém? A fé, ela é também, sabe o quê? Uma alavanca que Deus aciona em nós para as coisas acontecerem. Sabia? A gente tem uma alavanca, é a fé. Se essa alavanca estiver emperrada, é difícil, é impossível agradar a Deus. Se essa alavanca estiver emperrada. A gente tem que derramar óleo, o óleo do Espírito, para afastar a incredulidade. Porque olha só, várias passagens da Bíblia
nós vemos Jesus dizendo: a sua fé a curou, a tua fé te salvou. Para que esse homem mesmo que nós vimos, que Jesus, que ele falou, se podes fazer alguma coisa, Jesus falou, se podes, tudo é possível que crê. Ou seja, você pode também. O apóstolo Paulo, ele tem um texto em Atos que diz assim: Paulo viu que o homem tinha fé para ser curado. Aí ele foi lá e falou, seja curado em nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que Paulo viu, percebeu que aquele homem tinha fé para ser curado. Nós vemos que Jesus elogia a fé de um centurião, quando ele diz assim, nem em Israel encontrei tamanha fé. Esse texto, eu vou pedir até para você abrir Mateus capítulo 8. Mateus 8. Porque a gente vai precisar dele também depois. Depois ainda hoje, tá? Daqui a pouco. Mateus 8, versículos 5 ao 13. Eu vou tentar fazer um resumo aqui para não ler tudo. Quando Jesus estava em Cafarnaum, um centurião chegou a ele pedindo ajuda e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Um centurião chegou para ele e falou, meu servo está lá em casa. E Jesus disse, eu irei curá-lo. Aí ele falou, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa, porque eu também sou homem de autoridade. E quando eu digo para um servo, vai, ele vai. E para o outro, vem, ele vem. Ou seja, Jesus se admirou. Ele disse, digo-lhes a verdade, não encontrei nem em Israel alguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão. Olha só, o evangelho chegando aos gentios. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, aqui ele estava se referindo aos religiosos que não acreditavam em Jesus. Eles sabiam que Jesus era o Messias, mas eles não quiseram recebê-lo como Messias. Por que Jesus elogiou a fé desse homem? Esse homem disse, manda só uma palavra que eu tenho certeza que o meu servo vai ser curado, porque eu também tenho autoridade, e quando eu mando um servo meu, ele vai. Ou seja, ele acreditou na autoridade da palavra de Deus, coisa que os religiosos da época não fizeram. Por isso que Jesus falou, nem em Israel encontrei tamanha fé. Você crê na autoridade da palavra? Dessa palavra que você está ouvindo? Você crê na autoridade da palavra que você recebe? A palavra que a pastora falou na última ceia, eu achei aquilo, eu fiquei falando para todo mundo, ai, que palavra! Eu recebi como uma palavra profética, saltou assim, alto relevo, quando ela diz assim, parabéns, a tua família está salva. Já parou para pensar? Se você crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. É o que diz a palavra. Se você crê nessa palavra, você recebe essa palavra, Deus vai agir na tua casa, porque a tua fé é uma alavanca. Deus está esperando muitas coisas para acontecerem, muitas coisas para... Ih, a concordância foi péssima. Muitas coisas Deus espera para realizar, porque Ele quer a nossa cumplicidade, através da nossa fé. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele disse, eu vou para junto do Pai, vocês vão fazer obras maiores do que as que eu fiz. Qual é o líder hoje que diz isso? Eu vou me aposentar, mas vocês vão fazer coisas melhores que eu fiz.
Jesus falou se referindo ao tempo. Ele já ia para o Pai. Os outros iam ter mais tempo de ficar aqui. Ou seja, vocês farão obras maiores que a que eu fiz, foi o que Jesus falou. Então, a fé é como uma alavanca que Deus aciona em nós para fazer as coisas acontecerem. Ter fé é ter certeza que aquilo que eu não estou vendo existe do mesmo jeito. A nossa fé é o sexto sentido. Amém? E é a vitória que vence o mundo, né? Como eu ministrei aqui rapidamente na quarta-feira, no período do louvor. Lá em João, fala, aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, a fé que vence o mundo é a fé no Filho de Deus. Não é a fé, como a pastora falou no dia, na tua conta bancária. Aí você tem uma boa conta bancária, você tem certeza que você vai conseguir pagar suas contas, você tem... Estou nem aí, eu sei que nada de mal vai me acontecer por causa da minha conta bancária. Você tem fé na tua experiência de cristão, você já tem muito tempo de igreja, você já lê a palavra. Então, tem pessoas que são assim, altivas, né? Não tem medo de passar por uma situação e a incredulidade vir. Não, temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus para que Ele, a seu tempo, nos exalte e ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mesmo sendo Deus, Ele não usou nem ser igual a Deus. Pelo contrário, Ele se esvaziou da sua glória e assumiu a forma humana. Aí Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, a nossa fé não é na nossa inteligência, tem um QI altíssimo, na nossa conta bancária, nem no nosso tempo de cristão. A nossa fé é no Filho de Deus, que venceu o mundo. Ele falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente crê, Jesus já venceu o mundo. O nosso país está vivendo essa crise econômica e política, mas o Senhor, Ele ministrou o meu coração, e eu vou até compartilhar, porque eu creio que pode ser uma palavra profética para a vida de vocês, né? O texto hoje de manhã, quando eu estava orando com a minha mãe no culto, aí eu li esse salmo, e eu me imaginei falando para vocês, então eu vou falar. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. Isso tudo aqui que eu estou lendo fala da vida financeira. O Senhor cuida da vida dos seus íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de todo aquele que crê, que no tempo dessa crise que o Brasil está vivendo, você vai se surpreender e vai desfrutar fartura. A crise não vai chegar nas tuas portas, porque nos umbrais das portas das nossas casas está o sangue do Cordeiro, que impede o anjo da morte de entrar, impede o anjo da morte em todos os sentidos. O anjo que mata o desemprego, que traz insegurança, que leva você a pensar em não ofertar, não dizimar, para poupar, com medo de não poder pagar suas contas, né? Então, essa palavra, em tempos de crise, nós vamos desfrutar fartura, amém? Receba essa palavra, eu recebi para a minha vida quando o Senhor me deu. E Jesus, ele continuou caminhando com aqueles 2 discípulos, né? E eles não o reconheceram. Sabe quando que ele é reconhecido? Quando Jesus entra, que ele fala, fica com a gente, que já está tarde. Aí Jesus ficou ali. Quando ele sentou à mesa e partiu o pão e deu graças, os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. Aí Jesus desapareceu da vista deles. Isso fala de comunhão. A comunhão com o Senhor
nos esclarece, os nossos olhos são desvendados quando nós entramos em comunhão, na comunhão com o Senhor. Porque aqui o Senhor está no teu caminho, você está ali se questionando, por que isso aconteceu? Porque já é o terceiro dia, ele não ressuscitou, já passou tanto tempo e as coisas não aconteceram na minha vida. Você está ali, ele está caminhando contigo. Ele vai falar coisas ao teu coração, como Jesus, ele explicou tudo de novo. Desde a época de Moisés, ele explicou, mostrando, ele se mostrando nas Escrituras, mostrou para aqueles dois homens. Ele já havia falado isso várias vezes, mas ele foi detalhista, contou tudo. Aí os discípulos começaram a querer, não vai embora não, fica com a gente. Ou seja, eles aceitaram. Quando você se rende ao Senhor, é nessa comunhão que você, puxa, ele estava comigo esse tempo todo, bem que eu tinha sentido, ele tinha me dado uma ideia, meu coração ardeu, eu tive um ânimo, ou seja, o Senhor, ele caminha contigo sempre. Mas na comunhão, quando você se rende à comunhão com ele, os teus olhos são desvendados, você o reconhece agindo na situação. Você reconhece o Senhor agindo na situação. A mesa da comunhão é o lugar onde os nossos olhos são abertos, aonde entendemos que ele esteve conosco sim, que foi ele que fez nosso coração arder. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, que ele endireitará, orientará as tuas veredas. Se você reconhecer que Deus está em tudo, todos os caminhos, ele vai endireitar o que está torto, ele vai te orientar. Tomou uma decisão errada? Não tem problema. Se o teu coração é íntegro para com Deus, ele ajeita a situação. O que o Senhor não gosta é do coração altivo, a soberba, a incredulidade, mas errar é humano. E o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Né? O Espírito Santo, e algo para concluir aqui, o Espírito Santo, ele tem algo assim no teu coração que você ainda tem o desejo de que aconteça? É quando você pensa naquilo, você sente aquele, puxa, por que ainda não aconteceu? Eu ainda gostaria que isso acontecesse. Tem coisas não. Tem coisas que com o tempo você perdeu o interesse, era porque não era para ser mesmo. Mas tem coisa, tem algo que é como se fosse uma sede dentro de você. Espera no Senhor. Se você ainda tem algo que você ainda deseja que aconteça, olha só. O Espírito Santo não põe em nós uma fome que ele não pretenda satisfazer. Se você ainda tem uma fome no teu coração por algo, ainda tem um sonho que você quer realizar, você já orou e aquilo, você continua com aquele desejo, Deus quer satisfazer sim. A nossa fé, ela pode levantar voo e reclamar no sentido de reivindicar toda a terra que nós avistarmos. Foi isso que Deus mandou Abraão fazer. Deus falou para Abraão, olha, da onde você está, olha para o norte, para o sul, para o leste e oeste. Toda a terra que você vir, eu te darei. Mas ele falou, daí onde você está. E ele fala também para nós, da situação onde você está. Você está numa situação onde é impossível você se imaginar tendo aquele sonho realizado. Mas é do meio dessa situação, da situação que você está, do monte onde você está, você olha, tudo que você conseguir ver, você está aprendendo com a fé. Você está ampliando a tua visão. E tudo que a fé vê é nosso. Né? Tem outro que eu separei um texto aqui, botei até entre aspas, que eu achei muito bonito. Sempre eu penso nesse texto. Eu vou ler rapidinho, mas devagar, para vocês entenderem, para vocês prestarem atenção no detalhe. Aquele Deus que põe no coração da ave o instinto de atravessar o oceano,
atravessar o continente em busca do sol de verão, ou seja, Deus colocou no coração daquela ave um desejo de encontrar o sol de verão. Ele não a engana. Assim como colocou nela aquele instinto, colocou também na outra região o sol, para que ela encontre quando lá chegar. Eu vou fechar junto com outro texto, que eu falei assim, Senhor, é assim mesmo? À tarde eu falei, Senhor, qual é o momento que as coisas acontecem? Porque Deus aqui, ele falou o seguinte, a ave queria encontrar o sol, só que esse texto não é bíblico, não está na Bíblia. A ave queria encontrar o sol, queria um lugar onde tivesse sol. E ela falou, eu vou voar hoje, vou sair em direção àquele lugar. Naquele momento que ela levantou voo, Deus criou o sol do lado de lá. Para que quando ela chegasse lá, ela encontrasse. A fé faz isso. Porque nós vemos aqui um texto em que o homem, em Mateus 8, no versículo 13, aquele texto que nós lemos, que ele falou, meu servo está lá em casa. Manda só uma palavra e ele será curado. Aí, no versículo 13, Jesus falou, vá. Como você creu, assim irá acontecer. Aí o texto prossegue dizendo, na mesma hora, o servo foi curado. O Senhor ordenou, falou, vá, você creu. Jesus falou assim, porque você creu, o teu servo será curado. Ele não falou assim para ele, eu curo o teu servo em nome de Jesus. Aí, você crê? Eu creio. Mas não, o texto diz, Jesus falou assim, pode ir que ele está curado porque você creu. É como se Deus encontrasse a alavanca da fé e pudesse acionar. Tudo é possível àquele que crê. Então, o que Deus ministrou no meu coração, que aconteceu com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que Jesus criticou veementemente, ele falou, como vocês custam a entender e demoram a crer. É o que Deus muitas vezes fala para nós. Ó, já era para ter crido há muito tempo. Aí as coisas teriam, de repente, acontecido. Vamos experimentar ser mais ágeis, receber a palavra e crer, ter uma fé visceral, né? Crer no Senhor, porque as coisas vão acontecer. Deus, ele tem, Jesus quando ressuscitou, ele tinha que dar instruções e de repente teve que parar para explicar toda a Escritura de novo para aqueles 2 discípulos, a fazer o coração deles incendiar. Aí eles creram, aí Jesus desapareceu, né? Ou seja, será que Deus não tem coisas que Ele quer fazer na nossa vida e que se a nossa fé, se a gente não demorar tanto para crer, não demorar para buscar entendimento, as coisas vão acontecer. O Senhor ministrou isso ao meu coração, que hoje, muitas vezes também, nós demoramos a crer, nós demoramos a entender, né? Mas vamos exercitar a nossa fé, receber a palavra, crer e agir conforme aquela palavra. Agir conforme aquela... Porque quando a palavra de Deus é liberada, ela se cumpre. Que diz a palavra de Deus, ela corre velozmente. Às vezes eu estou em casa, assim, por exemplo, quando eu faço o culto lá em casa, eu faço eu e minha mãe, mas eu apresento toda a minha família. E uma coisa que eu sempre falo é assim, Senhor, envia uma palavra de acordo com o que cada um precisa. Os meus irmãos, meus sobrinhos, onde eles estiverem, envia uma palavra de cura, uma palavra de salvação, uma palavra de libertação. Ou seja, envia uma ordem do céu para que seja liberto, para que seja abençoado. Às vezes a gente pensa, envia uma palavra, é alguém ter que levantar, pegar a Bíblia, chegar lá, vou dar uma palavra de salvação, ou alguém dá uma palavra de libertação. Não, envia uma palavra, é uma ordem que Deus dá no céu para que aquilo aconteça na vida da pessoa, que ela seja liberta, que ela seja curada. Temos que crer assim. E a palavra de Deus, quando é liberada, ela corre velozmente. Ela vai alcançar vidas e não volta para ele vazia.
ela volta com os frutos, ou seja, com aquilo realizado. Amém?